Olá, queridos amigos, é um prazer mais uma vez estar com vocês com esse nosso programa nas ondas da evolução pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza e hoje vamos falar sobre criatividade. Criatividade humana, né? Algo que todos nós seres humanos temos, mas nem sempre usamos. Alguns usam mais, outros menos, e é comum encontrar alguns seres humanos usando muito pouco da sua criatividade, né? Fato é que nós temos muita facilidade para nos repetir. A natureza parece que usa essa estratégia, a estratégia do automatismo, da repetição de padrões, como uma estratégia importante para a sobrevivência, né? Você apreende uma realidade e aí ela fica automática, ela gera comportamentos automáticos a partir daí. Então nós temos muitos aprendizados são necessários para o ser humano tocar a sua vida, né? Ser um ser humano é complexo. Nós temos uma comunicação complexíssima, nós temos aí as interações sociais, profissionais, afetivas, enfim, o nosso viver, né, numa sociedade tão grande, tão complexa, tudo isso é desafiante, né? E a mente humana, ela vai estabelecendo rotinas, ela vai instalando rotinas, né? Então você sempre escova os dentes do mesmo jeito, né? Você não escova todo dia de um jeito diferente, criativamente. Você escova os seus dentes com criatividade, né? Cada dia você pensa, nossa, hoje eu vou começar pela base do dente. Aí à noite você fala, bom, hoje à noite eu vou fazer circular, começando pelos molares, né? Depois eu venho para os pré-molares. Aí eu vou fazer na diagonal, nesse não. Você provavelmente sempre tem a mesma receita de escovação de dentes, sempre repete a mesma receita. Até uma ação super complexa, como por exemplo dirigir, as pessoas acabam repetindo de uma maneira automatizada. Você volta para casa e nem lembra como chegou, muitas vezes. Seu carro voltou sozinho, não é mesmo? E a pessoa, ela tem o seu jeito próprio de dirigir, mesmo pensando em outras coisas, né? Quem dirige com emoção, sempre, né? De maneira ali, cortando, atravessando, faz isso até pensando em outras coisas, né? Quem dirige devagar, quem dá seta sempre, por exemplo, dá seta sempre até pensando em outras coisas, né? Tá no automático, o corpo liga a seta para a direita mesmo você pensando no que deveria ter falado para o seu chefe na última reunião. Então, a nossa mente é fenomenal, né? Ela, para lidar com todas as complexidades do dia a dia, ela vai criando automatismos. Então a gente não precisa pensar em muita coisa já flui automaticamente e a gente se repete nisso, então, em várias coisas. É bom, né? É muito bom, mas é o mesmo mecanismo que um cachorro tem, né? Que um pássaro aprende para defender o seu ninho. É o mesmo mecanismo que um cachorro adestrado aprende para fazer aqueles movimentos corretamente. Que um cachorro aprende, por exemplo, quando ele percebe que ele pode ser o dono da casa, quando não tem uma autoridade ali que passe confiança, ele vai experimentando o seu dono, chega uma hora que ele se estabelece como dono, né? E você tem que chamar lá o Dr. Pet, um especialista comportamental animal, porque o cachorro foi descobrindo um jeito ali e aí ele se cronificou num tipo de comportamento que está sendo nocivo, até para ele, né? Mas nocivo para todo o sistema. E aí ele fica se repetindo naquele padrão. E aí o comportamento do dono da casa até reforça aquele padrão. Aí o sistema fica se repetindo no mesmo processo sistêmico. Quer dizer, então, assim como um animal que por apanhar muito começa a ficar medroso, né? E aí diante de uma situação qualquer, um adulto que passa na frente dele, ele já se retrai, o que acontece? Ele tem um gesto automático, ele aprendeu que pessoas são perigosas, então ele já se retrai. Ou um outro cachorro que ficou bravo por ficar muito preso numa corrente curta, né? Como fazem para o cachorro ficar bravo nos sítios. Então ele vai acumulando raiva, e aí qualquer pessoa que passe pela frente dele estranha, ele quer avançar. E aí ele fica preso automático nesse comportamento. Então nós, humanos, repetimos esses mesmos padrões animais. Nós somos muito animais, muito natureza, né? Nós vamos aprendendo realidades, vamos aprendendo, desenvolvendo padrões comportamentais e vamos nos repetindo.
Isso pode ser muito útil em muitos aspectos, mas também pode nos limitar em determinados aspectos. Então, em muitos aspectos você automaticamente se sai bem, né? Mas em alguns aspectos, em alguns contextos, você automaticamente, provavelmente, se sai mal, né? Então, por exemplo, relacionamentos conflituosos. Quando existe um relacionamento que se repete em conflito, com aquele mesmo tipo de pessoa, ou com a mesma pessoa, ou seja, você não consegue encontrar solução para um relacionamento com uma irmã, com uma mãe, com um marido, com a esposa, com um filho, ou pessoas que representem autoridade, você sempre se relaciona mal, né? Ou pessoas que usam aquele tal tom de voz, você lida de uma maneira que não seria adequada. Ou, por exemplo, quando alguém te pede alguma coisa, você nunca consegue dizer não, então você está se repetindo como um animal adestrado se repete, né? Então, você gostaria de agir de uma maneira diferente, mas não consegue. Ou seja, se você sempre protela, sempre deixa para depois tarefas consideradas chatas, você deixa para depois e lá na frente tem que fazer em cima da hora, se atropelando e tendo um resultado indesejado. Ou seja, você não é senhor dos seus comportamentos 100%. Você acaba estando se colocando preso em padrões repetitivos como qualquer animal. Ser humano é conseguir acessar a criatividade e ter escolhas. A programação neurolinguística, se nós formos resumir em uma palavra, John Grinder, um dos criadores dela, foi quem fez esse resumo em uma palavra, ele escolheu a palavra escolhas. Escolhas. Programação neurolinguística, escolhas. Ou seja, você tem a oportunidade de ter escolha, de ser humano em essência, de ser criativo. Você tem a possibilidade de aprender técnicas, ferramentas para sair dos seus automatismos, para desenvolver um estado de criatividade, de presença criativa, né, de acesso a soluções criativas diante de impasses, diante de padrões repetitivos. Esse é o tema do nosso programa de hoje. E a gente vai falar mais sobre isso, vamos aprofundar aí nos próximos 15 minutos. Eu estou com um pouquinho de tosse, perdão aí ao ouvinte, mas enfim, vai ter que aturar um pouquinho a tosse do Plínio de Souza hoje. Muito bem, então falaremos um pouco mais sobre esse tema ao longo dos próximos 15 minutos, mas eu gostaria de convidar, se você que está ouvindo o rádio e gostaria de descobrir uma solução criativa para um padrão de relacionamento, ou para um aspecto, por exemplo, que você se repete como, você tem a mania de deixar as coisas para depois e isso te atrapalha, né? Ou se você tem um padrão negativo mental que se repete, você gostaria de participar aqui agora ao vivo e fazer uma técnica para gerar novas possibilidades para você, é só ligar aqui no 3016-1764 ou 3016-1765. E a gente faz aqui agora uma técnica para acessar sua criatividade, para sair de automatismo, gerar novas possibilidades emocionais e comportamentais para você, tá bom? 3016-1764, 3016-1765, 0 operadora 11, ao vivo aqui na Rádio Mundial. Muito bem. E eu gostaria de convidar vocês, ouvintes, para o Laboratório de Programação Neurolinguística, que acontece nesse próximo final de semana. São 4 horas no sábado, à tarde, 4 horas de intensa experiência com a PNL, né, de descobrir soluções para problemas, para acessar a criatividade. Você vai aprender ferramentas para o seu dia a dia, mas vai principalmente poder, numa imersão, ampliar a sua visão sobre um problema de tal maneira que você vai encontrar inúmeras soluções, várias maneiras novas de lidar com essa situação. Então, um laboratório de prática, você vai imergir ali em várias técnicas, não é curso, não é palestra, é uma experiência vivencial de técnicas de programação neurolinguística. Ainda tem vagas, hein? Já tem mais de 90 inscrições, mas confirmação mesmo, a gente ainda tem vaga, né? O pessoal que já confirmou. É um valor simbólico, baratinho, e metade do valor ainda é destinado a uma instituição de caridade. Então liga lá na Ápice, 0 operadora 11 2361 5000, 0 operadora 11 2361 5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br.
www.radiocultura.com.br. E já temos alguém na linha. Alô? Bom dia, primo. É Rodrigo de São Mateus. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom? Beleza, tudo bom, primo. Você estava falando de criatividade, né? Aham. Vamos lá. Você gostaria de trabalhar alguma questão sua? Gostaria de comentar algo? Eu gostaria, assim, como que eu faço assim, primo, para ter... Tu fala que eu já fiz um mapa numerológico, fala que eu tenho muita criatividade, mas eu não sei como é que eu faço para desenvolver, né? Como é que você se percebe carente de criatividade? Em que aspecto da vida ou em que contexto? Existe algum padrão que você está se repetindo, que você não está conseguindo mudar? Qual é a questão? Acho que é em tudo, né, Pedro? Assim, igual você falou, né? Escovar os dentes todo dia da mesma maneira. Eu acho que eu faço tudo da mesma maneira. Tenho nenhuma criatividade, ou no trabalho, nenhuma criatividade. Ou em nada, né? Nossa! Vamos começar a mudar isso aí, então? Vou te ensinar alguns exercícios para criatividade aqui no ar, tá bom? Beleza, Pedro. Tá, então, Rodrigo, obrigadão pela sua participação. Eu vou falar agora de alguns exercícios para você e acho que vários ouvintes vão poder também se beneficiar com eles. Tá ok, primo. Um abraço, tudo de bom, querido. Obrigadão pela participação do Rodrigo. Vamos lá. Então, o Rodrigo não trouxe uma questão específica para trabalhar, para sair de um padrão automático, né? A gente pode trabalhar isso aqui ao vivo ainda, se alguém quiser. Ele gostaria de trabalhar no sentido de ter mais criatividade, né? Alguns exercícios para você ter mais a sua criatividade acessível, Rodrigo. É comum nós acessarmos a criatividade usando uma área cerebral que se conecta com a movimentação ocular, né? A maioria das pessoas, quando vai lembrar de uma imagem, tende a colocar os olhos para cima à esquerda. E a maioria das pessoas, quando vai criar uma imagem nova, tende a olhar para cima à direita. Você que está me ouvindo em casa, ou no carro, ou na rua, vamos fazer um teste? Perceba como é o movimento espontâneo, a vontade espontânea de movimentação dos seus olhos. Eu gostaria que você se lembrasse do cabelo da sua primeira professora. Perceba para onde se direcionou os seus olhos. Ou gostaria que você se lembrasse, cantasse com você aí uma música que você cantava no jardim da infância. Percebe se os seus olhos vão mais para a esquerda ou para a direita? Agora eu gostaria que você pensasse em como seria uma mistura de elefante com aranha. Para onde vão seus olhos? Talvez eles vão primeiro para a esquerda, buscar uma lembrança, e depois eles vão para a direita, não é? Pois bem, como seria a mistura de listrado com xadrez? Como seria uma mistura disso? Para onde foram seus olhos? Muito bem, como seria o hino nacional cantado em ritmo de funk? Ouça o ritmo nacional, crie isso, crie esse som. Seus olhos vão mais para a direita, na altura do ouvido? Então, perceba que a movimentação ocular, ela busca acessar áreas cerebrais, ela mostra o seu processamento, né? Então, se você colocar os seus olhos para cima à esquerda, que é a área de memória da maioria das pessoas, isso vai facilitar você acessar memórias visuais. Então, numa prova, se você quiser lembrar do que o professor escreveu na lousa ou do que estava escrito na apostila, se você colocar os seus olhos para cima à esquerda, isso facilita o acesso à memória. Da mesma maneira, se você colocar para cima à direita, vai ajudar na criatividade. Você cria imagens novas. Para cima à direita, na altura do ouvido, você cria sons novos. Então, é muito útil se você for criar uma nova redação, numa prova, se você quer criar uma solução comportamental para um impasse de relação, ou uma nova performance para uma palestra que você vai dar, para uma apresentação que você vai fazer no trabalho, né? Ou mesmo para uma conversa que você precisa ter com seu filho, diferente das que você vem tendo, porque as que você vem tendo não têm trazido os bons resultados que você quer. Então, se você colocar os seus olhos para cima à direita e manter eles nessa região, isso vai te ajudar a acessar a criatividade. E aí você pergunta lá dentro, puxa, o que eu posso fazer diferente? O que pode me ajudar? Né? O que eu ainda não fiz? Se você quiser lembrar do passado, você pode botar para o alto à esquerda, né? E aí você lembra lá do passado.
O que no passado já me ajudou? E aí você vai de novo para cima à direita, que é a região ocular da criatividade. Então, o que eu posso fazer? Quem poderia me ajudar? Que comportamento eu ainda não tive que, se eu tiver, pode trazer uma resposta diferente? Então, colocando os olhos para cima à direita, você acessa a criatividade. Então, Rodrigo, você que participou do programa agora há pouco, experimente isso diante de situações que você gostaria de responder mais criativamente. Antes, em casa, já pense em possibilidades novas, né? em comportamentos, em atitudes criativas, colocando o seu olho para a direita, acima, e buscando perguntar lá dentro o que poderia te ajudar. Talvez você se surpreenda tendo insights, né? Ou seja, descobrindo a chave do insight em você. E uma nova dica para você que está aí ouvindo é você acessar um estado natural de criatividade da seguinte maneira. Lembre-se de um momento em que você esteve criativo, um momento que você esteve sonhando livremente. Pode ser um momento que você estava relaxando, viajando, pensando no futuro, uma situação em que você estava lá, gostosão no sofá, deitado na rede, nas suas férias, ou que você estava simplesmente criando apaixonadamente um projeto de futuro, mas ainda viajando, sonhando, não colocando em prática. Lembre de um momento que você esteve sonhando, uma situação assim, gostosa de sonho. Lembrou? Quando você tiver com aquela sensação, vou pedir para você reviver aquele momento como se fosse agora. Quando você tiver naquela sensação gostosa, eu vou pedir para você apertar com um dos dedos atrás da sua orelha, mantendo contato com a sensação, hein? Mantendo contato, aperte atrás da orelha, com um dos dedos, uma das orelhas. Ok. Pode soltar, relaxa, volta para cá. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma âncora. Nós estamos associando um estado fisiológico de criatividade há uma sensação corporal de apertar num lugar atrás da orelha. Lembre-se desse lugar. Você vai apertar daqui a pouquinho exatamente no mesmo lugar, ok? Eu vou pedir para você mais uma vez se lembrar de um outro evento de criatividade, ou do mesmo, se você quiser. Reviva um outro momento, ou aquele mesmo de criatividade. Entre em contato com a sensação de estar sendo criativo. E quando você estiver com a sensação presente, mais uma vez, leve a sua mão atrás da orelha e aperte com o dedo o mesmo ponto. Ótimo, muito bem. Então, isso fez com que... Pode soltar, né? Isso faz com que você crie uma âncora, um estímulo que dispara automaticamente a sensação de criatividade. É assim como... Sabe aquela música que te remete a uma história do passado? Pois é, um estímulo auditivo. Ou um perfume que te remete a uma sensação de uma época, é um estímulo sinestésico, olfativo. O que nós fizemos agora foi criar um estímulo... sinestésico, né? Tátil, você tocando o seu dedo atrás da orelha, associado a uma sensação de criatividade. Muito bem. E agora eu vou pedir para você, ouvinte, pensar numa situação que você esteja vivendo um impasse. Evaldo, tem alguém na linha? Então já vou abrir mais uma vez. Então pense em alguém, uma situação que você esteja tendo um impasse. Se coloque diante da situação. Pergunte aí dentro, puxa, o que eu posso fazer diferente para me relacionar melhor com essa situação? O que eu precisaria criar? E aí, aperte aquela região atrás da orelha e acesse a sensação de criatividade e pense novas maneiras. O que eu posso fazer diferente? Que outro tipo de comportamento eu posso ter? Leve, se quiser, os olhos também para cima à direita. E fique um tempo aí imaginando soluções, imaginando novos comportamentos. Ou imaginando novas possibilidades que poderiam te ajudar. Pessoas que você possa acessar, ideias, informações que você possa buscar. E aí você pode se surpreender tendo insights, chuva de insights, né? Toró de parpite surgindo de dentro para fora. Isso é acessar a sua criatividade de maneira mais plena, com recursos naturais do seu corpo, explorados pela programação neurolinguística. A gente tem mais uma pessoa na linha. Quem fala? Cristina. Olá, Cristina. Bem-vinda ao programa. Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá. Você gostaria de trabalhar alguma questão? Gostaria. Eu não consigo memorizar as coisas. Tipo assim, eu estou fazendo faculdade, né? E eu estudo, compreendo tudo no momento, mas chega na hora de fazer, dá branco. Eu não consigo lembrar. Isso. Mas o seu problema... Coisas, que dá a impressão que eu sou burra, mas Cristina, não é isso. Eu não sou burra. É que eu não consigo memorizar mesmo. Ok, querida. A gente tem 3 minutos de programa, então a gente vai precisar aproveitar bem esse tempo. Deixa eu te perguntar uma coisinha.
A sua dificuldade é de memorizar ou a sua dificuldade é a tensão na hora da prova? Ah, boa pergunta. Você misturou. Acontece de você, na hora da prova, ao ler a questão, você saber que sabe e ainda assim você não consegue ir bem? Sim, acontece. Tá. Então, acontece porque depois que eu saio dali, eu consigo lembrar de tudo. Ah, então tá. Então o seu problema não é memória. É falta de atenção. Nem isso. Nem isso? Não, o que você está me dizendo, o seu problema é tensão na hora da prova. Ai, meu Deus, jura? Claro, me parece que é isso, pelo menos nessa conversa breve, né? Então, se você fica na hora da prova tensa, você não tem acesso a um estado fisiológico propício a você acessar sua criatividade, né? Acessar sua memória também. Porque acessar a memória é entrar lá para dentro de você, num estado de relaxamento gostoso e ter acesso àquilo que você já aprendeu. Se você levar os seus olhos para cima à esquerda e se colocar, sabe, esquece um pouco do papel, leva o olhinho para cima à esquerda na hora da prova, você está acessando região de memória. E faça dessa experiência uma experiência agradável, gostosa. Você estava ouvindo aqui agora eu falando de ancoragem, de você... Sim, claro. Então você pode também ancorar estados gostosos, por exemplo. Lembra de uma situação que você teve muito relaxada, reviva, e aperte uma região do corpo específica que você não aperta comumente. Por exemplo, aperte entre as sobrancelhas, com os 2 dedos. E aí você revive novamente uma situação de muito relaxamento e aperta. Quando você estiver na hora da prova, você aperta esse mesmo ponto, volta os olhos para cima à esquerda e vai pensar sobre a questão. Isso vai te acessar um estado de criatividade, de relaxamento e de memorização. Acesso a áreas do cérebro onde você guarda memórias. Deu para entender? Deu, claro. Então repita isso, tá bom? Agora, vamos pensar o seguinte. Isso é histórico? Lá no passado isso também acontecia, de você na infância se cobrar demais e ficar muito tensa com provas? Acontecia. Tá, então é um padrão antigo que você vai ter que trabalhar. Antigo. Tá, é um padrão antigo que você vai ter que trabalhar. Porque assim, olha, eu tinha problema de visão. E para eu entender as coisas, eu tinha que ir muito perto do quadro. Uhum. Naquela época, óculos era difícil, era tudo difícil. Isso daí atrapalhou um pouco a minha vida. Tá. E não era falta de atenção, era falta de enxergar mesmo. Isso acabou mexendo com as suas emoções, pelo jeito. Bastante. Me parece que, né, tem crenças aí por baixo, no sentido de que, poxa, eu não sou tão boa, eu não sou... Mas já passou tanto tempo, Plínio, será que ainda estou com 54 anos praticamente? Ah, às vezes a pessoa com 90 também tem, viu, Jura? Cristina? Sim. Então é preciso reprogramar isso aí. A gente poderia fazer um exercício mais aprofundado aqui, que se eu tivesse mais 5 minutos, mas o Evaldo já está aqui me chamando para o tempo que já está acabando o programa. Então, a gente pode fazer numa próxima vez, eu vou abrir de novo o telefone e você liga para cá, ou vem na ápice, né? Lá na ápice de desenvolvimento humano a gente trabalha qualquer mudança de comportamento, emoção, até questões muito mais graves, né? Uma depressão profunda que vem desde sempre, timidez, insegurança, baixa autoestima, são questões para serem resolvidas rapidamente com as técnicas favoráveis a isso. Eu acho que eu preciso ir lá. Então vem, melhor. Cristina, pode vir para uma entrevista gratuita, tá? Para você conhecer de pertinho. Obrigado pela tua participação, querida. Um beijo. Obrigada, outra. Pessoal, chegou ao final do programa, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de, mais uma vez, divulgar o nosso curso novo, que acontece nesse final de semana agora, Laboratório de Programação Neurolinguística. Para a Cristina também vai ser bacana. Cristina, para resolver isso, você também pode resolver lá. Nesse sábado, são 4 horas de trabalho, técnicas, processos intensos ali, de encontrar soluções para problemas específicos que você queira. Não é curso, não é palestra, é laboratório de programação neurolinguística. Um monte de técnicas, um mar de soluções para você, baratinho, nesse sábado agora, tá bom? E você pode vir para atendimentos individuais também, se você quiser um processo individual, personalizado, focado em resultados para qualquer padrão comportamental e emocional que você queira. Telefone 0 operadora 11 2361 5000, 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br. Você também pode assistir os nossos programas no YouTube. Entra lá e digita Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube e todos os programas estão filmados para você, inclusive esse aqui. Foi um prazer estar com você, um beijo, um abraço, muita evolução, muita criatividade e crescimento sempre. Tchau, tchau.